Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje aqui na nossa reflexão nós vamos falar da ignorância, a ignorância que traz um sofrimento. Então todo sofrimento ele vem justamente do quê? Da ignorância. A gente primeiro eu sempre brinco, falo aqui para falar da coisa, a gente primeiro precisa entender a coisa. E toda vez que a gente fala ignorância, principalmente aqui no Brasil, a gente não entende a raiz, né, das palavras, o significado real das palavras. E aí, a partir do momento que você não entende aquilo, você leva aquilo para um outro patamar, para uma outra situação, principalmente para o lado pessoal. Eu sempre estou trazendo aqui um pouco das palavras, mais do cotidiano, aquelas que trazem mais, né, uma discussão mais forte aí, para poder entender. Então, toda vez que a gente fala ignorante, uma pessoa ignorante, as pessoas levam aquilo como um sentido de que é grosso, é estúpido, é uma pessoa agressiva, grosseira, é muito ignorante, né? O sentido é esse, porque às vezes a pessoa está fazendo uma coisa e fala, ai que ignorante, mas aqui não tem nada a ver com ignorância, é um temperamento. E a pessoa fala, é ignorante. Não, não é ignorante. Então precisa entender bastante o sentido. O que é o ignorante? Ignorante é o sentido da palavra, ela quer dizer o quê? Falta de conhecimento. Então eu sou ignorante para isso ou para aquilo. Por exemplo, eu sou terapeuta, metafísico, acupunturista, tal, trabalho com essas coisas. Aí eu preciso de um serviço, sei lá, de leis. Eu preciso de alguma coisa, vou lidar com leis. Eu tenho uma noção de leis, de alguma coisa ou outra do cotidiano, aquela coisinha, mas eu não sou um expert em leis. Então eu sou ignorante para esse lado do direito de leis. E o que eu tenho que fazer? Se eu precisar utilizar isso, eu tenho que procurar um advogado, alguém que conhece leis, alguém que realmente sabe fazer isso. Então eu vou lá, procuro ele, olha, tenho essa situação, preciso resolver, e ele vai falar, não, Jorge, a gente vai por esse caminho, por aquele caminho, por isso, aquilo, tal, e eu fecho o processo com aquilo. Então eu vou procurar alguém que realmente saiba e entenda da lei. Ah, mas eu tenho uma noção. Uma noção não é saber. Ah, eu sei de alguma coisa por cima ali. Mas não sei nem se esse por cima é verdadeiro. Então eu preciso procurar alguém que realmente saiba fazer aquilo. Por isso que a gente vive em sociedade. Porque eu tenho coisas que você precisa, você tem coisas que eu preciso. E a gente troca. E tudo na vida, gente, é uma troca. E aí, quando eu tô lá com o advogado, ele fala: Ó, esse caso ele pode fazer assim, pode fazer assado, colocar ali e tal. Olha, eu tô aprendendo. Numa próxima situação desse mesmo caso, desse mesmo dia, falar: olha, eu fiz assim, assim, ó, isso aqui é de direito, isso aqui não é de direito, tá? Então, pá, eu já tenho uma base maior para aquilo. Então, eu aprendi, a coisa aconteceu. E a gente vai entendendo isso. Então, ignorância não tem nada a ver com isso que a gente falou de grosseria, de nada. Mas a pessoa ela se ofende quando fala você é ignorante. Quando na verdade ela deveria agradecer e falou, realmente, eu sou e eu preciso entender isso, eu quero entender isso. E estudar, fazer as buscas dela, e, enfim, entender sobre o assunto. É essa ignorância que traz o sofrimento. Aqui eu vou começar agora com os exemplos, como eu falo para você, sempre coloco exemplos que do cotidiano, eu procuro o mais cotidiano possível para ficar mais tranquilo de entender. Então a ignorância, por exemplo, família. Família é uma coisa que traz muita ignorância, porque de acordo com a moral, com a religião, com a sociedade, criou-se, né, um padrão de família. E não é aquilo. Você vê que a pessoa, por exemplo, na rede social, ela põe, é feliz, maravilhosa. Quando você visita lá, não é aquilo. Então existe ali uma ignorância. Eu para fora eu ponho uma coisa, para dentro é outra. Não tenho conhecimento do interno, do dentro. O respeitar-se, respeitar a si e respeitar ao outro, isso não existe. Não existe. Por isso que tem vezes que dá cada pau. Reunião é igual, família é quase igual a reunião de condomínio, né? A hora que vai ver por bem comum, não. Primeiro eu, e por isso que cada pau nas reuniões, quem mora em condomínio sabe. Cada porrada. Por quê? Porque a pessoa ela é individualista. Então ela esquece que dentro do condomínio ela tem áreas comuns, onde todo mundo vai utilizar. É rotativo aquilo, ela não está dentro do apartamento dela, ela está numa área comum do condomínio. Então, o que acontece? Precisa respeitar algumas leis.
Mas a pessoa acha que está errado. Ela não concorda com aquilo. E aí dá confusão. Essas pessoas não podem morar em condomínio. Elas são ignorantes ao restante. Então é cada porrada, é cada confusão, é cada rolo. Na família, a mesma coisa. Não respeita o outro, tem que ser assim, assim que é o certo, é desse jeito, já vai sair, já volta, já de novo, assim, de novo. É dando palpite um na vida do outro. Ah, porque a família eu amo. Outro conceito errado, outra ignorância. Você confunde amor com apego. Tem que me obedecer que eu sou teu pai. Então eu tenho que obedecer só porque é pai. Se não fosse pai, podia mandar se fuder. Né? Então, quer dizer, não tem um embasamento, não tem uma base legal. Né? Tem que me respeitar porque eu sou teu pai, porque eu sou tua mãe. Né? Tem sentido não me respeitar por ser humano. Não porque tem ali uma hierarquia. Imagina. E as mães acreditam fielmente nisso. Mãe é por uma vida toda. É uma loucura. Né? Então, são esses conceitos e preconceitos que fazem a ignorância e faz o sofrimento. A gente só sofre porque a gente ignora aquilo. Se a gente não ignorasse as leis da vida, a gente não sofreria, o sofrimento não viria, a gente não precisaria aprender com tanta porrada, com tanto sofrimento. Vamos pegar o ponto mais difícil, que eu acho que é o seu caso. Benê. Vamos pegar o benê. Benê, por que que traz sofrimento? Primeiro, as pessoas não escolhem a pessoa correta, o marido, né, o homem ou a mulher que vai ficar. Não. Se empolga. Aí vai na empolgação, já acha que ama, só porque fez umas coisinhas bonitinhas ali na hora, uns negocinhos gostosinhos, né? Já acha que achei a pessoa da minha vida. Ela não para analisar o convívio, as situações, ver o temperamento, não. Ela cria uma grande ilusão naquilo, tanto o homem quanto a mulher. E aí depois fala, nossa, mudou. Não mudou, sempre foi. Você não observou. Você foi ignorante para o relacionamento. E tem gente que repete. E repete, e repete, e repete. Nossa, só nego mal acabado na vida. Uhum. Você é ignorante para relacionar-se. Você não se respeita. Você não põe as suas vontades. Você não se coloca. Você sempre quer agradar outro, que você quer ser o lindo. Você quer ser a linda. Toda vez que você quer ser o lindão ou a lindona, você se lasca. Porque você não é. E principalmente essa tendência que a gente tem de jogar para fora do outro. Então eu tenho que fazer tudo para os outros me. Você dança. Você fica na mão. Quantas pessoas todo dia eu vejo aqui que tá na mão da outra? Tá não, né? Se põe. Ninguém tá na mão de ninguém. A gente se coloca na mão das pessoas. Então fica o tempo todo ali se colocando. Fica o tempo inteiro ali olhando para fora e esquece de si. É ignorante. Ter a ignorância consigo. Então traz um sofrimento. Morte é um outro tema que também assusta as pessoas. Já começa da ignorância de eu ter medo de morrer. Já podia parar aqui, né? Eu tenho medo de morrer. Puta, ferrou. Porque você vai morrer, todo mundo vai morrer. Mas eu tenho medo da morte. Por que eu tenho medo da morte? Porque é esse desconhecido. E tudo que é desconhecido assusta a gente. O que será que vai acontecer? Não sei. Você não foi feito para o futuro, você foi feito para o presente. Então viva o teu presente. Quando o futuro chegar, você vai saber o que vai acontecer. Mas as pessoas se preocupam com a morte antes dela chegar. Anos antes dela chegar. Tem medo. Quando o outro morre, alguém próximo, ente querido, tal, tudo, dá escândalo. Ficar preso. Se o bem morreu, seu filho morreu, por quê? Porque você acha que é seu. É meu marido, meu filho, minha filha, minha mãe. É meu e minha. Então, toda vez que você põe aquilo, traz um sofrimento, traz aquela dor no peito. Eu não me conformo de ter morrido. Como é que morreu? Morreu, todo mundo morre. O tempo inteiro as coisas morrem. Mas a gente não aceita isso. E quando você não aceita isso, tem aquela dor, e aquela dor fica ali até você entender. O dia que você tira aquela posse de que não é meu, é de Deus, né? Os antigos falavam, Deus deu, Deus leva. Deus dá, Deus toma.
né? Eu acho um conceito até interessante, funciona bem isso. É de Deus os filhos. Deus deu, Deus tirou. Não tem esse sofrimento, esse apego. Mesmo porque, né, os antigos tinham 12, 15, 18 filhos, então tinha que cuidar do resto. A gente não, a gente é apegado nas coisas, no material. Não joga as coisas fora. Não serve mais aquilo, não consegue doar, não consegue reciclar, tem que acumular. Isso traz sofrimento. Então todo sofrimento, ele vem justamente da ignorância. Se você ignorar a tua saúde, você vai ter um sofrimento. Come coisas calóricas demais, come muita porcaria, alimentos riquíssimos, com muito tempero, com muita coisa, você vai estragar. Não dorme direito, vai estragar. Sai pra balada, bebe que nem um porco velho, vai estragar. Você é ignorante para um lazer, para um divertimento. Quando sai, bebe como se fosse, né, a última noite sua. Então vai beber igual um, né? E aí o que acontece? Vai ficar ruim. Então a ignorância, ela traz essas emoções. As pessoas falam assim, ah, mas eu amo tanto as pessoas, eu gosto tanto, mas essas pessoas não tá tendo um sofrimento teu com essas pessoas, aí está. Cadê o amor? Você gosta de sofrer? Não, o problema não são as pessoas. O problema é você diante dessas pessoas. É a forma como você se coloca. O problema não é o outro, o problema sou eu com o outro. Então me dou demais, me coloco demais, faço demais, tenho uma vaidade horrorosa que eu não posso falar a verdade para a pessoa. A verdade minha, não é a verdade que o mundo impõe. Não, vou falar a verdade, não é isso. É a minha verdade. Olha, isso aqui é bom para mim, isso aqui não é bom para mim. Olha, eu gosto disso, disso eu não gosto. Ó, você está abusando, um passinho para trás. Não, as pessoas não falam isso. Faz cara de linda, né? Naquela festa, aquela pessoa chata que gruda até lá, você, ah, não vou falar nada. Aí vou ali, volta, fica tentando fugir e não vai, pô, você é chata. Larga do meu pé. Não tô gostando desse papo. Não, imagina, você é linda, né? Você não pode falar isso. Tá fazendo coisa no trabalho, te colocam para fazer coisas que você não quer, mas você não fala, porque senão dá problema. Vão ficar chateado comigo. E ali, através dessa ignorância, a gente traz cada vez mais sofrimento. Se você não entender as leis da vida, você não consegue entender as pessoas. E isso é muito fácil. Não é difícil, gente. Se você parar um pouquinho e perguntar para o teu corpo, com quem que eu estou ligada? Com quem que eu estou ligado? Com quem que eu estou conectado? Na hora vem a imagem das pessoas. Na hora, teu corpo mostra direitinho. Vem uma tela mental ali, ó. Cabeção abre ali, puf, mostra para você direitinho quem é, com quem você está conectado. E ali você vai saber porque se conectou. Qual é a sensação? Ah, é ruim, aperta, dói. Por que você está se conectando com essa pessoa? Por que você dá importância para ela? Por que você assumiu? Lembra 2 dias atrás da gerência interior? É isso. Por que você assume as pessoas? Toda vez que eu assumo a pessoa, eu trago ela aqui para dentro. Eu tenho que assumir as necessidades dela. Então eu sou responsável por ela. Isso é uma ignorância. Traz um sofrimento. Ai, meu filho não quer fazer tal coisa. Deixa, explica, para depois ele falar, não sabia. Ó, é assim. Ah, mas não dá, porque você assume. Vive a vida. Quantos eu vejo viver na vida dos filhos? Tentando viver a vida dos filhos que não viveu na sua própria vida. Traz sofrimento para você e para os filhos. Pô, mãe, né? Vai se fuder, mãe. Pô, pai, é a mesma coisa. Vai tomar no cu. Né? Por quê? Porque não é assim. Então tem coisas que a gente precisa parar e entender, a gente precisa voltar, ficar dentro da gente. Vivemos em sociedade, então o social ele é importante. Volto a dizer, eu me comunico com vocês, vocês comigo. Eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo. Então sempre tem troca. Na vida sempre precisa ter trocas. Se não tiver trocas, está errado. Do filho ao benê. Olha, qual é a troca? O que eu ganho estar me relacionando com essa pessoa? Tem que ter uma troca, porque senão não vai funcionar. Vai ter problema.
E você vê aí milhares de relacionamentos que estão dando errado. Por quê? Porque não tem troca. É sempre de um lado só uma questão. Aí arrebenta, né? Não dá. Tudo, tudo, absolutamente tudo na vida é troca. A tua fé tem que ter troca, o teu amor tem que ter troca, né? Tudo, porque senão não existe, não tem como, não sobrevive. Então essa coisa de só doar, doar, doar não resolve. Por isso que eu falo que a caridade ela vai acabar. Porque se a gente quiser crescer como nação no mundo, caridade não tem troca, você dá. Eu pergunto, o que você recebe em troca? Ai, o amor de Deus. Ai, um lugar no céu. Ai, a sensação de que eu fiquei bem porque ajudei o outro. Uhum. Isso é tudo marketing, gente. Tudo marketing que colocaram para poder ajudar. Mas essa ajuda não adianta, porque eu, como eu já falei aqui, eu levo milhões de comida para o povo, mas se eu não dou emprego para aquele povo, eu vou ter que sempre levar milhões de comida para lá, porque se eles não têm como sobreviver, qual que é a ajuda? Ah, eu estou dando comida para ele. Tá, tudo bem. Esse é um fato importante. As pessoas estão passando com fome, você deu a comida. Mas até quando você vai dar essa comida para eles? Cadê a evolução? Cadê o crescimento? Cadê a troca? Só você dá. E aí? Se você não dá, você pegou doação de alguém que deu. E você só entrega, mas alguém está dando. E aí tá dando, 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 dando. Pô, desde que eu me conheço de criança, eu vejo as pessoas dando coisas e gente que morreu uma vida inteira só recebendo. E não consegue, né, trabalhar, não consegue fazer as coisas. Então, promoção humana é o que precisa ser feito. Os políticos precisam entender isso, a sociedade precisa entender isso. Só juntar aqui e dar não resolve. Você é um paliativo. Ah, a pessoa está com frio, vou lá e dou uma blusa para ela. Ok, ela está com frio, não tem, tá aqui, ó, uma blusa. Ok, tudo bem. E depois? Esse ano tem muito, a cartinha do Papai Noel, os menininhos lá no correio, né? Os lugares que pega a sacolinha, tá, todo mundo dá só em dezembro. E o resto do ano? O que essas crianças fazem? O que esses idosos fazem? O que você se preocupa com? Então, quer dizer, você também não pode assumir o mundo. Não tem como fazer aquilo. Se você tem duas, três, quatro famílias, né? Então, tem que trabalhar com a promoção humana. Tem que ter troca. Olha, eu vou dar para o pessoal, mas o pessoal vai ter que dar para mim também. Senão, não funciona. Tudo na natureza é troca. A natureza não te dá nada de graça. Tá tudo aí lindo. Não tá lindo. Precisa ter um cuidado, precisa ter, né, uma administração disso. Você vê que quando não cuida, o que é que acontece? Catástrofe, né? Ó, eu te dou o rio, te dou o peixe, te dou as árvores, te dou a fruta. Só que se você não cuidar, isso tudo acaba. Se tudo acabar, você muda o clima. Mudou o clima, eu arregaço com vocês. Não é castigo, é uma consequência natural. Polui o rio, você não tem o peixe, não tem o alimento para comer. Não tem a vida toda ali em volta. Não tem naquela vinda e volta, não tem vegetação. Não tem vegetação, esquenta. Esquentou, temporal, tsunami, terremoto. Tudo tem um equilíbrio. Então eu te dou, mas você cuida. Cuida. Beleza, tem troca. Isso eu estou te dando um exemplo básico, bem básico mesmo. Tem muitas outras coisas atrás disso. Então, não leve isso para um lado pessoal. Reflita e veja se faz sentido. Foi embutido dentro da gente que você precisa doar, 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 doar. E eu nunca vi ninguém que só doou ter coisa. Ser feliz. Ficar só atrás do obrigado te satisfaz? E não, não satisfaz. Ai, obrigado, como você é lindo, não paga minhas contas, não traz conhecimento, não traz crescimento, não traz evolução, traz nada para mim. Só tenho prejuízo, que eu tenho que ir, levar, fazer, correr e nada, não vem nada. Ai, gratidão, grande porcaria. Não adianta isso. A gente precisa ter uma promoção humana. Eu ajudo vocês, vocês me ajudam. E aí todo mundo vai. O meu sucesso é o teu sucesso. O teu sucesso é o meu sucesso. A gente cresce como nação. Não precisa ter ninguém para receber mais doação. Por quê? Porque está todo mundo fazendo o que todo mundo precisa fazer. Cada um, né, colocando e utilizando o teu potencial humano. Pô, é muito mais fácil, gente, do que ter que assumir um monte de gente.
Hoje as pessoas ficam aí sendo assumidas, né, pelo governo e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não dá. Põe trabalho. Faz as coisas, faz as pessoas produzirem. A gente tem que tirar o Caritas da vida. O Caritas não, a gente já viu que não deu certo. Tá aí, ó, há bilhões de anos. Não funciona. Porque sempre você vai ter que tá dando, tá dando, tá dando, e aquela parte não tá produzindo. As pessoas levam até vantagem em cima disso. O povo desvia a coisa daqui, desvia a coisa de lá. A gente vê isso, a corrupção solta. Isso tudo é ignorância, isso tudo traz sofrimento. A pessoa fala, eu amo estar aqui fazendo isso. Ela não sabe nem o que ela está falando. Você olha para ela, não cuida dela, não cuida do corpo dela, tá um sofrimento. A vida, se você olha na energia da pessoa, ela chora ali e tal. Ela fala, ai que lindo. Gente, isso é tudo marketing. Tem nada de lindo. Olha, se você parar e olhar, você vai falar, gente, olha a mulher o estado que ela tá, olha o cara o estado que tá, fala que tá ajudando o outro. Não tá se ajudando, vai ajudar o outro. Qual a energia que é colocada ali? E depois cansei de ver fazerem festas aí, essas coisas filantrópicas. Ai, nossa, trabalhei, que deu um camelo. Ué, mas tá reclamando? Não foi? Quer dizer, é, ignorância. Não é esse o caminho. Então o intuito aqui é para que a gente pare um pouco e reflita sobre realmente as coisas que a gente está fazendo. Qual a ignorância que ainda permeia aqui a minha vida para que eu possa eliminar isso? Um passo de cada vez. Olha, eu sou ignorante em tal situação, então eu ainda não tenho conhecimento para aquilo. Então deixa eu mudar um pouco o ponto de vista, deixa eu sair um pouco dessa crença para ver se a coisa muda. Pelo menos experimente o que eu estou falando para você ver se vai dar certo ou não. Experimente. Às vezes a pessoa fala, mas você falou isso, aquilo, assim, mas você experimentou. Deus me livre, então você não tem o direito de falar. Se você não experimentou, você continua ignorante no assunto, você escutou só, mas não ouviu aquilo, não praticou aquilo, você não pode falar. Eu só posso falar de uma comida, e é o meu palpite, a minha opinião, se eu experimentar aquela comida. Sempre que você for reclamar de alguma coisa, que você for condenar alguma coisa, tem uma solução também para aquilo. Eu posso muito bem reclamar de várias coisas, mas e aí? Eu tenho uma solução para aquilo? Se eu não tiver uma solução, não adianta eu reclamar. Eu não tenho nenhuma ideia. Eu preciso eliminar isso, tá? Mas o que você vai pôr aí no lugar disso? Ah, não sei. Então não mexa. A gente faz isso o tempo todo. A ignorância faz isso porque eu me acho o cara, o lindo, o importante, o especialista, tá? E qual é a solução para esse problema? Não sei. Porra, você tá reclamando, você tá vendo um problema. E solução? Nada. Isso acontece muito nas reuniões das empresas. Todo mundo reclama de tudo, mas cadê a solução? Ninguém leva uma solução. Não dá. Então, toda vez que você for reclamar, observe se você tem uma solução para o caso. E aí você coloque aquilo como sugestão. É como eu procuro sempre fazer aqui. Eu falo de uma situação e falo, olha, isso que eu falei, caridade precisa sair. Eu acho que caridade não resolve. A pessoa vai entender como crítica. Estou criticando. É um fato. Se você parar e analisar, não funciona. Pô, então o que você tem? Poxa, promoção humana. Então a gente precisa começar a trazer condições para que essas pessoas não precisem mais do outro e que ela seja autossustentável. Dá para todo mundo fazer. E como é que vai ser feito isso? Precisa gerar emprego, precisa gerar trabalho, precisa gerar consciência. Então as pessoas precisam ter isso. Mas de que forma vai fazer isso? Precisa reunir um grupo. Precisa colocar ali levando consciência para esse povo. Eu preciso ter a minha consciência também. Se eu quero um mundo melhor, eu reclamo do político, eu tenho que ser melhor do que o político. Eu não posso ser igual a ele. Eu não posso me corromper. Ah, vamos pegar essa ONG aqui fazer a doação. Nossa, vai ser tanta coisa, vou pegar uma para mim. Pô, já corrompi. Não, vou mandar isso aqui porque meus colegas gostam daquela ali coisa. Tô, você passar na frente. Corrompeu. Então tem que tirar isso. É trabalho, gente. É muito trabalho. Até mudar toda essa consciência. Então esse áudio é para você parar um pouquinho e refletir. Olhar e observar. Será que o teu sofrimento hoje não está vindo da tua ignorância?
Um bom estudo a todos vocês, um grande beijo e até o próximo áudio.